Sociedades secretas na Bíblia, um mistério antigo. Quando pensamos na Bíblia, normalmente imaginamos histórias espirituais, ensinamentos religiosos e narrativas históricas que moldaram civilizações inteiras. Mas existe um aspecto menos comentado dentro desses textos antigos: a presença de grupos fechados, círculos de poder e comunidades que operavam de forma reservada. Ao longo das Escrituras, diversos relatos mencionam organizações que controlavam conhecimento, decisões políticas e interpretações religiosas. Embora nem sempre sejam chamadas diretamente de sociedades secretas, muitos desses grupos funcionavam exatamente dessa maneira, com acesso restrito, influência política e estruturas hierárquicas. Esses grupos não apenas interpretavam a lei ou guiavam o povo espiritualmente. Em muitos casos, eles também exerciam poder social e político, influenciando decisões que afetavam toda a nação. Durante o período do Segundo Templo em Jerusalém, por exemplo, surgiram diferentes correntes religiosas que disputavam autoridade sobre o significado das Escrituras e o destino do povo. Algumas dessas comunidades operavam em ambientes extremamente reservados, mantendo tradições e ensinamentos longe do conhecimento público. Isso levanta uma pergunta fascinante. Será que as primeiras sociedades secretas surgiram muito antes do que imaginamos? Estudiosos da história bíblica observam que muitos desses grupos possuíam características típicas de organizações fechadas. Eles tinham rituais próprios, regras internas, iniciações e uma estrutura que separava membros comuns de líderes com acesso a níveis mais profundos de conhecimento. Esse modelo de organização não desapareceu com o tempo. Pelo contrário, ele continuou surgindo em diferentes culturas e épocas, sempre envolvendo influência, conhecimento reservado e círculos de poder. Na própria Bíblia, alguns grupos aparecem repetidamente nas narrativas, interagindo com reis, profetas e até mesmo com figuras centrais da história religiosa. Entre eles estavam líderes religiosos que controlavam interpretações da lei, comunidades isoladas, que preservavam textos considerados sagrados e conselhos de autoridade que decidiam o destino de indivíduos e nações. Esses grupos podem não ter sido chamados diretamente de sociedades secretas, mas sua estrutura e funcionamento se aproximam muito desse conceito. E quando analisamos os registros históricos da época, percebemos que alguns desses círculos eram muito mais influentes do que parecem à primeira vista. O poder oculto nos bastidores da história. Ao longo das narrativas bíblicas, vemos constantemente líderes discutindo decisões importantes longe da multidão. Conselhos reunidos em salas privadas, interpretações da lei feitas por grupos específicos e decisões tomadas por poucos que influenciavam a vida de muitos. Esse tipo de estrutura não era incomum nas sociedades antigas. Na verdade, era uma forma comum de organizar poder e conhecimento. Enquanto o povo comum vivia sua rotina, esses círculos discutiam política, religião e o futuro da nação. E foi justamente dentro desses ambientes fechados que alguns dos eventos mais marcantes da história bíblica começaram a tomar forma. Mas entre todos os grupos mencionados nos registros históricos, alguns se destacam por sua influência, sua organização interna e pelo mistério que os cerca até hoje. Fariseus e saduceus. Os grupos de poder que muitos consideram sociedades secretas na Bíblia. Quando se investiga a ideia de sociedades secretas na Bíblia, dois grupos aparecem repetidamente, nos registros históricos e nas próprias narrativas das Escrituras: os fariseus e os saduceus. Esses grupos religiosos não eram apenas líderes espirituais. Eles formavam verdadeiros círculos de poder que influenciavam decisões políticas, interpretações da lei e o destino da sociedade da época. Para muitos estudiosos, esses grupos podem ser considerados uma das formas mais antigas de organizações fechadas dentro do contexto bíblico. Embora não fossem oficialmente chamados de sociedades secretas na Bíblia, sua estrutura, influência e acesso restrito ao conhecimento lembram muito o funcionamento de sociedades secretas que surgiriam séculos depois. Os fariseus, por exemplo, eram conhecidos por sua profunda dedicação ao estudo das Escrituras e das tradições religiosas. Eles interpretavam a lei de maneira extremamente detalhada e acreditavam que possuíam uma compreensão mais profunda das regras espirituais que governavam a vida do povo. Essa posição lhes dava grande autoridade. As pessoas comuns muitas vezes dependiam da interpretação desses líderes para entender como deveriam viver, o que deveriam seguir e quais regras eram consideradas sagradas. Dentro dessa estrutura, muitos pesquisadores consideram que os fariseus funcionavam quase como um grupo religioso reservado,
com conhecimento e interpretações que não estavam disponíveis para todos. Esse tipo de organização reforça a ideia de que sociedades secretas na Bíblia podem ter existido em formas diferentes das sociedades modernas. Os saduceus e o controle do templo. Outro grupo extremamente influente mencionado nas Escrituras eram os saduceus. Diferente dos fariseus, que focavam no estudo da lei e nas tradições religiosas, os saduceus estavam profundamente ligados ao poder político e ao controle do templo de Jerusalém. Controlar o templo significava controlar o centro espiritual e econômico da sociedade da época. Sacrifícios, rituais religiosos e decisões importantes passavam diretamente por esse sistema. Por isso, muitos historiadores consideram os saduceus um dos grupos mais poderosos dentro da estrutura religiosa da época. Seu acesso ao templo e sua proximidade com autoridades políticas lhes davam enorme influência. Esse tipo de estrutura reforça novamente o conceito de sociedades secretas na Bíblia. Pequenos grupos com acesso privilegiado ao poder, ao conhecimento religioso e às decisões que moldavam o destino de uma nação. Quando observamos a forma como esses grupos operavam, percebemos que a história bíblica não era composta apenas por eventos espirituais ou milagres. Nos bastidores havia também disputas por poder, interpretações religiosas e círculos fechados de influência. E é justamente nesse cenário que outro grupo ainda mais misterioso começa a surgir nos registros históricos. Um grupo que vivia isolado do restante da sociedade, que preservava textos antigos, e que muitos acreditam ter mantido alguns dos segredos mais intrigantes da história religiosa. Esse grupo ficaria conhecido como os essênios. Os essênios, a comunidade misteriosa considerada uma das possíveis sociedades secretas na Bíblia. Entre todos os grupos associados às sociedades secretas na Bíblia, poucos despertam tanto fascínio quanto os essênios. Diferente dos fariseus e dos saduceus, que estavam inseridos no centro religioso e político de Jerusalém, os essênios escolheram um caminho completamente diferente: o isolamento. Esse grupo decidiu se afastar das cidades e viver em comunidades afastadas no deserto da Judéia. Ali, longe da influência do templo e da política religiosa da época, eles desenvolveram um estilo de vida extremamente disciplinado, baseado em regras rígidas, rituais espirituais e estudo profundo das Escrituras. Para muitos historiadores, os essênios são um dos exemplos mais claros de algo semelhante às sociedades secretas na Bíblia. Isso porque sua comunidade funcionava de maneira extremamente reservada. A entrada de novos membros exigia um longo processo de preparação, testes de caráter e períodos de observação antes de serem aceitos definitivamente. Durante esse período de iniciação, os candidatos aprendiam as regras da comunidade, suas interpretações das Escrituras e os costumes que deveriam seguir pelo resto da vida. Apenas depois desse processo eles podiam participar plenamente das atividades internas do grupo. Esse modelo de iniciação é extremamente parecido com o funcionamento de muitas sociedades secretas conhecidas na história posterior. O conhecimento preservado no deserto. Um dos aspectos mais intrigantes relacionados aos essênios e às possíveis sociedades secretas na Bíblia envolve a preservação de textos antigos. Durante séculos, esse grupo manteve uma biblioteca de manuscritos religiosos e interpretações das Escrituras. Esses textos eram copiados manualmente, preservados com extremo cuidado e protegidos dentro da comunidade. A importância desse trabalho só foi totalmente compreendida em 1947, quando um jovem pastor beduíno fez uma descoberta inesperada nas cavernas, próximas ao Mar Morto. Dentro dessas cavernas estavam guardados centenas de manuscritos antigos, muitos deles com mais de 2.000 anos de idade. Esses documentos ficariam conhecidos como os famosos manuscritos do Mar Morto. Entre esses textos estavam cópias muito antigas de livros bíblicos, comentários religiosos e regras de comunidades espirituais. Muitos pesquisadores acreditam que grande parte desses documentos foi preservada justamente pelos essênios. Essa descoberta reforçou ainda mais a ideia de que algumas sociedades secretas na Bíblia podem ter existido como comunidades dedicadas à preservação de conhecimento religioso. Enquanto o mundo ao redor passava por conflitos políticos e mudanças culturais, grupos como os essênios dedicavam sua vida a proteger textos, tradições e interpretações que consideravam fundamentais para a compreensão da fé. Esse trabalho silencioso permitiu que muitos desses registros sobrevivessem por milhares de anos, chegando até os dias atuais. Mas os essênios não eram o único grupo influente nos bastidores da história bíblica.
Dentro de Jerusalém existia uma estrutura ainda mais poderosa, formada por líderes religiosos que tinham autoridade para julgar decisões importantes, interpretar a lei e influenciar diretamente o destino de pessoas e nações. Esse conselho era conhecido como Sinédrio. O Sinédrio, o conselho de poder, que muitos associam a sociedades secretas na Bíblia. Quando se investiga a possibilidade de sociedades secretas na Bíblia, um dos grupos mais frequentemente mencionados pelos estudiosos é o Sinédrio. Diferente de comunidades isoladas como os essênios, o Sinédrio operava no coração da sociedade religiosa e política de Jerusalém. O Sinédrio era um conselho formado por líderes religiosos, estudiosos da lei e figuras de grande influência dentro do templo. Esse grupo possuía autoridade para interpretar as Escrituras, julgar disputas religiosas e tomar decisões que afetavam diretamente o destino de muitas pessoas. Alguns registros históricos descrevem o Sinédrio como um conselho composto por cerca de 70 membros, liderados por uma autoridade principal. Essas reuniões geralmente aconteciam em locais reservados, longe da multidão, onde decisões importantes eram debatidas antes de serem apresentadas publicamente. Essa estrutura reforça ainda mais o debate sobre sociedades secretas na Bíblia. Pequenos grupos de líderes reunidos em ambientes restritos, discutindo leis, julgamentos e questões espirituais que moldavam toda a sociedade. Dentro dessas reuniões, apenas os membros autorizados tinham acesso às discussões completas. O povo comum raramente participava diretamente dessas decisões, o que criava uma clara divisão entre aqueles que possuíam autoridade religiosa e aqueles que apenas seguiam as orientações estabelecidas. Decisões tomadas em salas fechadas. Ao longo das narrativas bíblicas, o Sinédrio aparece em momentos decisivos da história religiosa. Esse conselho era responsável por analisar questões delicadas envolvendo profetas, líderes espirituais e interpretações da lei. Quando surgiam novos ensinamentos ou movimentos religiosos, muitas vezes era o Sinédrio que decidia como essas ideias seriam tratadas. Essa autoridade colocava o conselho em uma posição extremamente poderosa dentro da sociedade da época. Por esse motivo, alguns estudiosos sugerem que o Sinédrio possuía características semelhantes às sociedades secretas na Bíblia, não no sentido moderno de conspiração, mas como um círculo fechado de autoridade que controlava conhecimento religioso e decisões importantes. As reuniões reservadas, a hierarquia entre seus membros e o acesso limitado às discussões internas criavam uma estrutura que lembrava organizações fechadas de poder. Esse modelo de liderança não era incomum nas civilizações antigas. Conselhos restritos frequentemente tomavam decisões políticas e espirituais que afetavam grandes populações. Dentro do contexto bíblico, o Sinédrio representava exatamente esse tipo de estrutura. Um grupo pequeno, altamente influente e responsável por interpretar leis consideradas sagradas. Esses conselhos, comunidades isoladas e grupos religiosos organizados mostram que o mundo antigo possuía estruturas muito mais complexas do que muitas vezes imaginamos. Quando observamos esses registros históricos com atenção, percebemos que a ideia de sociedades secretas na Bíblia pode estar ligada não apenas a mistérios ou conspirações, mas também à forma como o poder religioso e político era organizado naquele período. E além desses grupos de liderança, existe outro elemento fascinante que aparece repetidamente nas escrituras antigas. Símbolos, códigos e conhecimentos transmitidos apenas para aqueles considerados preparados para recebê-los. Símbolos e conhecimento reservado. Os códigos espirituais, associados às sociedades secretas na Bíblia. Quando pesquisadores analisam as possíveis sociedades secretas na Bíblia, um detalhe chama a atenção: o uso frequente de símbolos, parábolas e mensagens que nem sempre eram compreendidas por todos. Ao longo das escrituras antigas, diversos ensinamentos aparecem em forma de metáforas, histórias simbólicas ou expressões que exigiam interpretação. Esse tipo de linguagem não era usado apenas por motivos literários. Em muitos casos, servia para transmitir conhecimento espiritual de forma reservada. Esse método de comunicação aparece repetidamente na tradição religiosa antiga. Em vez de apresentar ensinamentos de maneira direta para toda a população, alguns conhecimentos eram transmitidos apenas para aqueles considerados preparados para compreendê-los. Essa característica reforça novamente o debate sobre sociedades secretas na Bíblia. Em muitas culturas antigas, grupos espirituais utilizavam símbolos e linguagem codificada para preservar ensinamentos considerados profundos ou sagrados. Esse tipo de transmissão de
Conhecimento não era necessariamente um segredo no sentido moderno da palavra. Muitas vezes era uma forma de garantir que ensinamentos complexos fossem compreendidos gradualmente, à medida que o indivíduo amadurecia espiritualmente. Parábolas, metáforas e linguagem simbólica. Um dos exemplos mais conhecidos desse tipo de linguagem simbólica nas Escrituras são as parábolas. Histórias aparentemente simples que, ao serem analisadas com atenção, revelam mensagens espirituais mais profundas. Essas narrativas frequentemente tinham múltiplos níveis de significado. Uma mesma história podia ser entendida de forma simples por quem apenas ouvia o relato, mas também podia revelar interpretações mais profundas para aqueles que estudavam cuidadosamente seus símbolos. Esse tipo de comunicação era comum em tradições espirituais antigas. Em vez de transmitir ensinamentos diretamente, líderes religiosos utilizavam imagens simbólicas para provocar reflexão e interpretação. Alguns estudiosos sugerem que esse método também funcionava como uma forma de preservar conhecimento dentro de círculos específicos. Pessoas que dedicavam tempo ao estudo e à interpretação dessas mensagens conseguiam acessar níveis mais profundos de compreensão. Esse padrão aparece repetidamente em textos antigos, o que levou muitos pesquisadores a considerar que certas comunidades religiosas preservavam ensinamentos que eram compartilhados apenas com membros mais comprometidos. Essa possibilidade reforça novamente a ideia de que sociedades secretas na Bíblia podem ter existido, não apenas como grupos políticos ou religiosos, mas também como comunidades dedicadas à preservação e transmissão de conhecimento espiritual. Esses grupos valorizavam o estudo das Escrituras, a interpretação cuidadosa de símbolos e a transmissão de ensinamentos considerados sagrados. Ao observar essas tradições, percebemos que o mundo antigo possuía formas complexas de preservar conhecimento. Nem tudo era transmitido de maneira direta ou aberta. Em muitos casos, o verdadeiro significado das mensagens dependia da disposição de cada pessoa em buscar compreensão mais profunda. E talvez seja justamente por isso que, milhares de anos depois, as Escrituras antigas continuam despertando perguntas, debates e investigações. Porque dentro desses textos, ainda existem camadas de significado que muitos acreditam não terem sido totalmente compreendidas. Porque a ideia de sociedades secretas na Bíblia continua despertando curiosidade. Ao longo da história humana, o poder raramente esteve totalmente exposto diante de todos. Em diferentes civilizações, decisões importantes foram frequentemente discutidas dentro de círculos restritos, conselhos fechados ou comunidades dedicadas ao estudo e à preservação do conhecimento. Quando observamos os relatos antigos, percebemos que a ideia de sociedades secretas na Bíblia não surge necessariamente como algo conspiratório, mas como parte da própria organização social e religiosa daquele período. Grupos como fariseus, saduceus, essênios e o próprio sinédrio mostram que existiam estruturas de autoridade, comunidades isoladas e círculos de liderança, responsáveis por interpretar leis e orientar a sociedade. Essas organizações possuíam características que lembram, em certos aspectos, aquilo que hoje chamamos de sociedades secretas. Acesso restrito ao conhecimento, hierarquias internas e discussões realizadas longe da multidão. No entanto, entender essas estruturas exige também olhar para o contexto histórico. No mundo antigo, a transmissão de conhecimento muitas vezes era limitada a grupos específicos, porque o estudo das Escrituras exigia anos de dedicação. Além disso, a própria preservação de textos religiosos dependia de comunidades comprometidas em copiar, estudar e proteger esses registros ao longo das gerações. Mistério, história e interpretação. Por isso, quando se fala em sociedades secretas na Bíblia, é importante lembrar que muitos desses grupos não operavam necessariamente como organizações ocultas no sentido moderno. Em muitos casos, eles eram comunidades religiosas estruturadas, responsáveis por interpretar tradições espirituais e preservar ensinamentos considerados fundamentais para a sua fé. Ainda assim, o fato de muitas decisões acontecerem em ambientes reservados e o acesso ao conhecimento ser limitado criou ao longo dos séculos uma aura de mistério em torno dessas organizações. Esse mistério continua despertando curiosidade até hoje. Pesquisadores, historiadores e estudiosos das Escrituras continuam analisando registros antigos para entender melhor como essas comunidades funcionavam e qual foi seu verdadeiro impacto na história. Talvez a maior razão para esse fascínio seja simples. Sempre que conhecimento
poder e influência se encontram em círculos restritos, naturalmente surgem perguntas. E as perguntas sobre sociedades secretas na Bíblia continuam existindo porque os textos antigos ainda guardam muitas camadas de significado, interpretação e contexto histórico. Milhares de anos depois, essas histórias continuam sendo estudadas, debatidas e investigadas, porque, no fim das contas, compreender o passado também é uma forma de entender como o poder, o conhecimento e a fé moldaram o mundo em que vivemos hoje.